Voltemos mais uma vez ao Vodun para entender o que está envolvido. Na religião Vodun, a possessão demoníaca é resultado de feitiçaria, e os espíritos envolvidos são espíritos dos mortos. Tal possessão faz com que o aflito fique magro, cuspa sangue e logo morra. Como descreve Alfred Metro, o antropólogo francês e conhecido especialista em Vodun haitiano citado 3, a pessoa que quer matar alguém Deus Santo expeditou também no capítulo 1, enviando os mortos contra si, apela ao proferindo uma oração diante de sua imagem, que foi colocada de cabeça para baixo. Nesta oração o suplicante promete tomar Santo Expedito como seu padroeiro a partir daquele dia. Pede-lhe que o livre do adversário, livra-me da sua cabeça, livra-me da sua memória, livra-me do seu pensamento, livra-me da sua casa. Aspas. A maldical não se tornará eficaz, entretanto, a menos que a boa vontade do Todo-Poderoso Mestre dos Mortos, Barão Samed, também seja alistada. Para tanto, o feiticeiro bate 3 vezes com seu facão contra uma pedra dedicada a esse Deus, e a cada golpe pronuncia o nome do Deus. É então possuído pelo Barão Samed, que fala pela sua boca e ordena-lhe que vá ao cemitério à meia-noite. Lá, deve oferecer bananas e batatas, picadas em pedaços pequenos, diante da cruz que o simboliza. Lá também ele deve levar um punhado de terra para cada um dos mortos que deseja enviar e deve espalhá-lo em algum caminho frequentemente percorrido por sua vítima. Pouco importa se o infeliz pisará ou pisará a terra, os mortos entrarão em seu corpo e o manterão perto para sempre. 1959 para 275. Livrar uma pessoa desses espíritos malévolos dos mortos é extremamente difícil, porque eles se incrustam no organismo do paciente. Metro testemunhou um exorcismo desse tipo, realizado contra um homem chamado Antoine, que algumas semanas antes havia sido um robusto estivador nas docas de Porto Príncipe. De repente, ele ficou doente, definhando em um ritmo alarmante. O tratamento com um Rungan não teve sucesso e o homem ficou desanimado e não conseguia mais engolir comida. Sua alarmada família o levou então para Lorgina, uma mambo ou sacerdotisa, que empreendeu a cura porque Brizé, seu próprio Loa, havia prometido sua total cooperação. Lorgina determinou por adivinhação que Antoine estava possuído por 3 mortos. Dada a natureza e gravidade da sua doença, o tratamento foi realizado na casa reservada aos espíritos da morte, o Guédé. Seus sinais foram traçados no chão em cinzas e borra de café, e o tapete do paciente foi colocado em cima desse desenho. Foi posta uma mesa com pedra do Loa Brizé, havia também 5 cachos de folhas e 3 cabaças contendo milho e amendoim torrado, com uma vela em cada um. 2 coxos embaixo da mesa continham um banho de plantas embebidas em água com bile de touro. O paciente foi carregado e colocado no tapete. Ao entrar, os mortos, dentro dele desafiavam continuamente o mambo, jurando que não iriam deixá-la expulsá-los. Antoine foi despido até as calças e depois deitado e preparado como se fosse um cadáver. Sua mandíbula estava amarrada com uma tira de tecido, suas narinas estavam fechadas com pequenos chumaços de algodão, seus braços estavam cruzados e os dedões dos pés estavam amarrados junto. Pequenas pilhas de amendoim e milho estavam dispostas nas palmas das mãos, na testa, no peito e no estômago.
Em seguida, Lorgina trouxe uma galinha e um galo e invocou os espíritos. Um assistente levou a ave até o paciente e fez com que bicassem cada pilha de comida, começando pela cabeça. Quando o galo se recusou a comer o grão, trouxe outro que bicou com vontade. Os pássaros foram então colocados sobre o paciente, 2 no peito e um entre as pernas. Enquanto isso, Lorgina ajoelhou-se e começou a rezar, recitando invocações a Santo Expedito, aos Loas, e uma longa série de credos, ave-marias e oração do Senhor, sempre começando com, em nome de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, em nome de Maria, em nome de Jesus e de todos os santos e de todos os mortos. Ela então se levantou e começou a passar a galinha e o galo pelo corpo do paciente, começando pela cabeça dele e recitando encantamentos, como: tudo que é ruim é sair, tudo que é bom é entrar. Tanto ela quanto sua assistente emitiram pequenos sons sibilantes como os do deus Cobra Dambala. O auxiliar repetiu a passagem da ave sobre o paciente, que começou a tremer neste momento, mas foi avisado pelo mambo para ficar quieto. Ela começou a invocar todos os seus próprios loas, bem como os ancestrais e os loas de Antuã, pedindo-lhes que o salvassem e o curassem. A galinha e o galo passaram por cima dele uma última vez e ficaram atordoados ao seu lado. O ritual continuou com as 3 cabaças e depois a pedra de brisé sendo passada sobre o paciente. O mambo então pegou um pouco do banho nas mãos em concha e jogou no rosto do paciente. Ele tremeu, estremeceu, grunhiu e tentou se levantar, mas foi contido. Os parentes do homem aflito que veio ajudar e vigiar dificilmente suportariam a brutalidade com que estava sendo tratado, e uma menina, aos prantos, quis ir embora, mas recebeu ordem de ficar. Lorgina explicou a Antoine que os mortos se moviam dentro dele e o perturbavam. Alguns dos presentes começaram a ajudar no banho, produzindo uma chuva contínua de folhas em decomposição e água biliar sobre o rosto e o peito do paciente, ofensiva aos mortos, e destinada a expulsá-los. Lorgina continuou ameaçando os mortos, e ordenando-lhes que saíssem. Os movimentos do paciente tornaram-se cada vez mais violentos, até que ele realmente se livrou das amarras e da tira do queixo. Por fim, o homem caiu de costas na esteira, exausto, e Lorgina o chamou pelo nome: Antoine, Antoine, é você aí? Ele respondeu com um fraco sim, ao que o assistente ateou fogo a um pouco de rum cru em volta da pedra de brisé, apanhou as chamas com as mãos e passou-as por todo o paciente. Lorgina colocou rum na boca e esguichou-o com força no rosto dele. Quando ele tentou proteger os olhos, foi mais uma vez contido. Esta parte do tratamento foi encerrada por uma assistente que o esfregou e esmurrou com a ponta das mãos em seus ombros, na dobra de seus braços e sob seus joelhos. A segunda parte do ritual foi realizada no pátio, onde foi cavada uma vala. Estava rodeado por 3 cabaças e 7 lamparinas, eternas, de casca de laranja acesas. O paciente foi colocado na vala e lhe foi entregue uma pequena bananeira, arrancada para esse fim, e que ele abraçou. A galinha foi trazida para fora e passada sobre seu corpo, enquanto Lorgina recitava uma longa fórmula exorcística, invocando Deus, os santos, vários loas e os espíritos da morte para devolverem a vida ao paciente. Ela pagou em dinheiro por isso,
eu paguei a você, não devo nada a você. Ela então pegou o conteúdo das cabaças, esfregou o paciente com ela e, pegando uma jarra cheia de água, derramou o conteúdo sobre ele e quebrou-a. Ela ungiu o corpo dele com o óleo das lâmpadas e depois o ajudou a se levantar. A galinha foi colocada entre as raízes da palmeira, e a vala foi rapidamente preenchida, enterrando a galinha viva, e a terra alisada. Apenas 3 das lâmpadas eternas marcavam o local. Concluindo, o paciente foi esfregado com rum flamejante e, para derrotar o morto, de uma vez por todas, 3 pequenas cargas foram disparadas entre suas pernas. Gorgina e seus assistentes esguicharam rum sobre ele e sopraram um pouco nas 4 direções cardeais, ao som de um chicote Petro especial. Uma camisa branca com bordas vermelhas foi trazida. Gorgina queimou um canto dele, fez algumas marcas com a parte enegrecida no rosto e no peito de Antoine e depois ajudou-o a colocá-la. Ele foi instruído a cuspir muito, seus pés foram lavados com uma decocção de ervas e ele recebeu um pouco de chá para beber. A bananeira acabou morrendo, indicando que o barão Samed havia aceitado a galinha como pagamento pela vida de Antoine. E, de fato, sua recuperação foi nada menos que milagrosa. Ele começou a comer novamente e logo recuperou forças suficientes para poder retomar o trabalho como estivador. Como esse tratamento notável foi capaz de reverter completamente a espiral mortal em que Antoine foi pego, torna-se compreensível se percebermos que o que Lorgina usou foi um ritual poderoso e extremamente antigo. Como mostrei em outro lugar, 4 cerimônias dessa estrutura eram comuns em todo o mundo nas sociedades de caçadores-coletores e ainda podem ser testemunhadas lá. Como forma de cura, o rito foi transmitido aos agricultores africanos ao longo dos milênios, e é verdadeiramente notável que tenha sido preservado no Haiti numa forma tão admiravelmente pura e completa. No ritual, o paciente era submetido a uma encenação de morte e renascimento, que incluía reduzi-lo a um cadáver, enterrá-lo e, em seguida, fazê-lo nascer das profundezas do útero vala e, finalmente, dar-lhe seu primeiro banho e fazendo-o beber como um recém-nascido. O efeito do poderoso drama foi reforçado no nível neurofisiológico, pois com sua ajuda Lorgina induziu eficientemente o transe, como evidenciado pelo tremor do paciente e pelos protestos dos fantasmas possuidores. Como resultado, ela foi capaz de apagar o mapa cerebral letal e devolver Antoine à sua antiga identidade saudável. Nem todos os casos de possessão demoníaca haitianos precisam ser tratados com um ritual completo do tipo ao qual Antoine foi submetido. Metro descreve formas abreviadas, bem-sucedidas em condições menos severas, e Stephen D. Glazier, um antropólogo americano, observou exorcismos tão curtos na década de 1970 também em Trinidad, que, além disso, representavam uma forma amplamente sincretizada do original africano. 5. Nessa ilha, a possessão demoníaca faz parte da crença nativa relativa aos Obeamen. Acredita-se que esses indivíduos tenham o poder de lançar demônios em outras pessoas, a fim de deixá-las doentes ou matá-las. Eles trabalham sob as ordens de alguém que deseja a morte da vítima, e o demônio só pode ser removido por outro Obeaman ainda mais poderoso. Como tais tratamentos são caro, as vítimas frequentemente procuram ajuda de vários cultos sincréticos, como Xango ou Rada, mas também de denominações cristãs,
da católica sacerdotes, e particularmente dos pentecostais, onde o exorcismo é uma prática regular característica dos serviços. O que se segue é aquela parte da descrição de Glazier de tal serviço que diz respeito ao exorcismo. Os serviços são realizados 2 vezes por semana. Os exorcismos de quarta-feira começam às 9 horas pela manhã e dura a maior parte do dia, enquanto o culto de sexta-feira começa à noite e vai bem noite adentro. Durante as primeiras 2 horas de serviço, é tocada música gravada e aqueles que desejam receber o Espírito Santo são organizados em uma longa fila para passar diante do altar. O pastor abençoa cada pessoa que pratica a imposição de mãos. Com o tempo, aqueles que estão possuídos por demônios começam a tremer e a gritar. Eles devem ser contidos e retornaram aos seus lugares. Das centenas que passam diante do altar, apenas alguns, 5 ou 6, são vítimas do ataque Obea. O resto é entendido como tendo problemas médicos e são incentivados a consultar a enfermeira da congregação ou um médico. Os ritos de exorcismo não são realizados até as horas finais do culto. O pastor vira-se para a congregação e diz-lhes que devem louvar ao Senhor pelo que fizeram ouvir aqui hoje, durante os depoimentos. A congregação responde ficando de pé, levantando com as mãos no ar e cantando: Louvado seja o Senhor, louvado. Já o Jesus. Jesus. Senhor. J. E ponto sus. Jes. U. S. A emoção aumenta à medida que o pastor lembra à congregação que os demônios não suportam ouvir o santo nome de Jesus. Os possuídos saltam de seus assentos gritando. Os ajudantes da igreja correm para onde quer que estejam e os levam para a frente da igreja. Normalmente, 1 ou 2 novas vítimas são descobertas neste momento. O pastor aborda cada vítima individualmente. Ele abaixa o microfone de mão do altar para que todos possam ouvir os possuídos. Isto aumenta consideravelmente o dramático impacto do exorcismo. Ele faz 4 perguntas a cada vítima. 1. Quem te enviou? 2. Quantos você é? 3. Por que você está nele? E 4. Há quanto tempo você está nele? A resposta é uma série de gritos e maldições distorcidas. Quando os demônios não respondem coerentemente às perguntas do pastor, ele finge perder a paciência. As trocas entre o pastor e os demônios são muitas vezes bem-humoradas, assumindo um elemento de jogo. Pastor, não tenho mais tempo a perder com você, seu demônio imundo. Sair. Demônio, AHHGGG. Eu quero matá-la. Pastor, por que você quer matar essa coisa doce? Demônio, AHHGGG. Maldições pouco claras. Pastor, tudo bem. Outro exemplo. Ponto. Vou contar até 5 para você sair. Aqui está. 1, 2. Aspas. Pastor, por que você está nela? Demônio, AHHGGG. Eu a odeio. Pastor, por que você a odeia? Demônio, ela ronca. Depois de 5 ou 10 minutos de brincadeira com os demônios, o pastor agarra a vítima pelos braços garganta e ordena que o demônio saia em nome de Jesus. A vítima engasga, isso é tomado como um sinal da partida do demônio. Algumas vítimas são encontradas possuídas por 20 demônios ou mais. Pagues. 4 a 5.
Se compararmos este ritual com o que vimos no Vodun acima, descobrimos que o elemento da feitiçaria ainda está em vigor, assim como o efeito desastroso da possessão. O tratamento rude da vítima também é familiar. Mas o fato da revelação espontânea da presença do demônio durante uma oração pelo Espírito Santo é novo, assim como o questionamento do demônio pelo pastor. Estes são elementos acrescentados do tipo eurasiano, que discutiremos a seguir. 8. A Legião de Demônios. Além da variante africana de possessão demoníaca, existem inúmeras histórias também de outro tipo, que chamaremos aqui de variante eurasiana, porque é relatada na Índia e na China, bem como na Europa cristã. Numa série de características, esta forma de posse eurasiana concorda com a sua contraparte africana. Em ambos, as entidades espirituais nocivas invadem suas vítimas sem serem convidadas, mas têm que esperar até que um caminho se abra para elas, uma espécie de violação na personalidade da vítima pretendida. Sua presença é sinalizada pela doença. Se um transe for iniciado ritualmente, os espíritos revelam sua presença. A cura é realizada desalojando, expulsando, isto é, exorcizando, o ser malévolo. Mas diferenças emergem ao longo de toda a linha, sendo a variante africana em cada caso mais simples e ao mesmo tempo muito mais sinistra, o que confirma a sua maior antiguidade. Na variante africana, os invasores são sempre fantasmas. Na Eurásia, por outro lado, existe uma grande variedade desses seres malignos. De acordo com a crença popular europeia, por exemplo, também fervorosamente defendida pelos fundamentalistas protestantes neste país, há toda uma série de demônios, associados a Satanás como seu séquito, anjos caídos e humanos não redimidos, a vaguear pela terra, ansiosos por possuir, corromper e atormentar a humanidade. No Ocidente cristão, o principal guardião da tradição sobre os demônios é a Igreja Católica. Segundo um catecismo contemporâneo, os diabos ou demônios representam a tentação, a confusão, o engano, eles são inimigos dos humanos, impedindo sua entrada no céu. Em ambos os tipos de possessão, a condição de estar possuído por demônios é reconhecida por sinais externos. No Vodun, a presença dos mortos era sinalizada por uma doença única, aguda e devastadora. No tipo eurasiano, há uma fase crônica de depressão e visões assustadoras, intercaladas com episódios individuais de possessão violenta, muitas vezes descritos como ataques. Estes têm um início claramente marcado, onde o sujeito entra visivelmente num transe religioso, e que é caracterizado por uma fúria intratável. Além disso, para o tipo eurasiano, existem vários sintomas típicos de possessão. Quando na Igreja Católica é solicitada permissão ao bispo para a realização do grande ritual de exorcismo, o teste envolve determinar se um conjunto bem conhecido desses sintomas foi identificado, principalmente se o demônio tomou conta do corpo da vítima, indicada pela aversão violenta a tudo o que é sagrado, e se fala da boca da vítima. Além disso, existem vários sinais neurofisiológicos e psicológicos típicos que indicam possessão demoníaca, embora nem todos estejam presentes em todos os casos. Esses incluem insônia, febre, agitação, roaming, comer compulsivamente substâncias estranhas ou repulsivas, ou recusar todos os alimentos, resultando em uma condição
semelhante a anorexia, fedor repulsivo, saliva abundante e espumosa, tremores, que podem evoluir para convulsões, rigidez dos músculos até um estado catatonial, dor abdominal intensa, ataques de gritos, ranger de dentes, choro incontrolável, força sobre-humana, uma mudança quase total nas características faciais, diversas formas de agressão, especialmente autoagressão até suicídio e agressão contra associados. Os demônios falam com uma voz rouca e baixa, completamente diferente da do voz natural do locutor, muitas vezes mudando para corprolália, proferir séries de insultos e obscenidades, em combinação com copiosos pronunciamentos divinatórios ou proféticos. O último fenômeno, nomeadamente, que os demônios, em primeiro lugar, proferem obscenidades e, em segundo lugar, muitas vezes têm coisas a dizer que são altamente significativas dentro da respectiva cena cultural, é uma das características mais marcantes da possessão demoníaca eurasiana e, portanto, que é frequentemente relatado. Justinus Kerner, um médico alemão do início do século XIX e pioneira no estudo moderno da possessão, cita uma história do século XVI. Esta última, uma menina, estava possuída pelo demônio que muitas vezes a jogava no chão como se ela estivesse com doença de queda. Logo o demônio começou a falar com a boca e disse coisas desumanas e maravilhosas que não podem ser repetidas. Todos os sacerdotes do lugar e dos arredores vieram e falaram com ela, mas o diabo respondeu-lhes com um desprezo que ultrapassou todos os limites, e quando foi questionado sobre Jesus deu uma resposta de tal escárnio que não pode ser anotada. 2. A propensão dos demônios para jorrar palavras tanto desumanas como maravilhosas, obviamente convidaria a utilização cultural. 3. A forma como isto aconteceu foi argumentando que aquilo que os demônios aprovavam devia ser mal, o que atacaram deve ser louvável, e o que disseram sob coação, especialmente sob ordens da Virgem Maria, poderia ser citado como proveniente da mais alta autoridade. Assim, na Europa, num passado não tão distante, o que os demônios diziam, falando da boca dos possuídos, rapidamente circulou e teve tanto peso como as declarações atuais de um político poderoso numa conferência de imprensa. Os pronunciamentos demoníacos eram armas adequadas e versáteis nos conflitos internos da Igreja, nas controvérsias teológicas e na política da Igreja. Nos séculos XVI e XVII, por exemplo, declarações de demônios foram aplicadas promiscuamente na luta da Igreja Católica contra os luteranos. No início do século XIX, os demônios deram voz dentro da Igreja Católica à oposição aos movimentos reformistas considerados demasiado racionalistas. Os demônios de Anneliese Michel, a estudante universitária alemã cujo caso foi mencionado na introdução, tinham muito a dizer sobre as reformas introduzidas pelo Segundo Concílio Ecumênico, aprovaram-nas calorosamente. Hoje, 10 anos após a sua morte, este material ainda circula amplamente no movimento clandestino católico de orientação mais tradicional, não apenas nas partes da Europa de língua alemã, mas aparentemente também neste país. Após a publicação, em 1981, do meu livro sobre o caso neste país, recebi uma carta de uma mulher que, segundo ela escreveu, tinha ouvido falar que os demônios de Anneliese tinham mencionado algo sobre o padre Lefebvre,
um padre francês que se opunha às reformas instituídas após o Segundo Concílio Ecumênico, e o que exatamente os demônios disseram sobre ele. Existem diferenças entre os tipos africanos e os eurasianos também no que diz respeito às razões pelas quais os seres malignos invadem uma pessoa. Os vodun, mortos, eram passivos, mal utilizados a serviço da feitiçaria. Os espíritos malignos na variante eurasiana da possessão demoníaca invadem porque são intrínseca e ativamente inimigos dos humanos. Tudo o que eles precisam é de uma porta de entrada para sua possível vítima, fornecida por feitiçaria ou bruxaria, ou por uma maldical. A quebra de um tabu poderoso ou a prática de um crime grave também pode abrir a porta para forças demoníacas. Uma vez que a vítima esteja em sério perigo, ela terá visões de seres malignos pairando por aí. Outra diferença importante entre as duas variantes é o fato de que no tipo eurasiano os demônios possuem características pessoais, embora não tenham qualidades redentoras, eles não são fantasmas indiferenciados. E como seres enganadores, eles tentam os humanos para ações socialmente inaceitáveis e condenadas, isto é, culturalmente ameaçadoras num determinado momento e local. Uma vez que as entidades malignas se instalam, elas se agarram à vida, atormentando suas vítimas e tentando matá-las. Portanto, torna-se imperativo que o ritual de exorcismo seja realizado. Como salientado anteriormente, é o tratamento preferido para a possessão demoníaca em todo o mundo, e há um acordo geral sobre as suas características mais salientes. Como vimos também no exorcismo de tipo africano, este mobiliza o apoio do grupo social, geralmente a família alargada a que o paciente pertence, ao envolver essas pessoas no ritual. O ritual eurasiano, como veremos, aparece como a versão abreviada da cerimônia de morte e renascimento que a sacerdotisa Vodun Lorgina usava. No entanto, praticamente não envolve nenhum manuseio físico do paciente, exceto a imposição de mãos ou o toque em objetos sagrados. O exorcista apela por ajuda aos seres positivos e bons da respectiva realidade alternativa da sociedade. As entidades possuidoras do mal, que inicialmente muitas vezes se recusam a fazer uma aparição pessoal, são citadas até que o façam. Em outras palavras, eles são repetidamente forçados a enfrentar tanto a vítima quanto o exorcista. Eles são obrigados a revelar seus nomes e o motivo pelo qual estão atormentando-o. Eles são então atacados por longas orações e repetidas bajulação, negociações e ordens para partir. Este é um drama social em grande escala, muitas vezes envolvendo também leviandade. Finalmente eles admitem a derrota. Eles anunciam o dia e a hora da sua partida, e este pronunciamento é estritamente aderiu a. É como um contrato que não pode ser quebrado. A vítima é libertada das forças do mal e recupera a saúde. Em casos de possessão grave ou múltipla, o exorcismo pode ter que ser repetido, pois os demônios temem e, portanto, resistem a serem expulsos, e uma vez expulsos, podem retornar. Embora os casos de possessão demoníaca não sejam vistos com muita frequência, são tão espetaculares que, por exemplo, na Europa e no Próximo Oriente, existem registros escritos deles que remontam a 2000 anos atrás. Examinando as histórias de casos relatados no Novo Testamento, nas fontes gregas clássicas e na Idade Média, descobrimos que,
Compreensivelmente, eles não fornecem o quadro completo descrito acima. Mas eles fornecem detalhes suficientes para que se tornem instantaneamente reconhecíveis. Vejamos o encontro entre Jesus e um homem possuído relatado pelo apóstolo Marcos. Eles chegaram ao território Gerazeno, do outro lado do lago. Ao sair do barco, ele foi imediatamente recebido por um homem dos túmulos que tinha um espírito imundo. O homem refugiou-se entre os túmulos, ele não podia mais ser contido, mesmo com uma corrente. Na verdade, ele frequentemente era preso com algemas e correntes, mas separava as correntes e quebrava os grilhões. Ninguém se mostrou forte o suficiente para domesticá-lo. Ininterruptamente, noite e dia, entre os túmulos e nas encostas, ele gritava e se cortava com pedras. Ao avistar Jesus à distância, ele correu e prestou-lhe homenagem, gritando em voz alta: "Por que se intrometer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro em nome de Deus, não me torture." Jesus estava lhe dizendo: "Espírito imundo, sai do homem." "Qual é o seu nome?" Jesus perguntou a ele. "Legião é meu nome," ele respondeu. "Existem centenas de nós." Ele implorou fortemente a Jesus que não os expulsasse daquela vizinhança. Aconteceu que uma grande manada de porcos pastava ali na encosta da montanha. "Mande-nos para os porcos," imploraram-lhe. "Vamos entrar neles." Ele deu a palavra, e com ela os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. O rebanho de cerca de 2.000 pessoas desceu correndo o penhasco até o lago, onde começaram a se afogar. V. 1 a 13. O escritor antigo, em outras palavras, nota a força sobre-humana do homem possuído, seus gritos, ranger de dentes e agressão contra si mesmo. O demônio fala pela boca. O exorcismo é reduzido ao seu essencial. Os demônios identificam-se, imploram para não serem expulsos e depois definem as suas condições. Eles partirão, desde que possam entrar nos porcos. Então Jesus pronuncia a fórmula exorcista. Ele deu a palavra. O ritual exorcista é um sucesso total. Os pastores de porcos fugiram e levaram a notícia para os campos e aldeias, e as pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Ao se aproximarem de Jesus, avistaram o homem que havia sido possuído por Lídia sentado totalmente vestido e perfeitamente são. V. 14 a 15. Como outro exemplo, um escritor grego clássico do século III, Flávio Filóstrato, escreveu a biografia de um mágico chamado Apolônio de Tiana. Nele ele conta sobre uma mulher que busca a ajuda do mágico porque seu filho adolescente está possuído por um demônio. O demônio, disse ela, estava arrastando seu filho para lugares desolados. Ele ameaçou matar o menino, seu filho não tinha mais voz própria, emitindo sons profundos e ásperos como um homem adulto. Neste caso, ouvimos falar da perambulação de um menino possuído, de suas tentativas de suicídio, de sua voz alterada e áspera. O exorcismo do menino pressupõe que os demônios prestem atenção à palavra escrita. O demônio não permitiu que a mulher levasse seu filho ao sábio, ameaçando matá-lo se o fizesse. Mas o mago a consola. "Fique em paz," disse o sábio, "ele não matará seu filho depois de ler isso." E ele tirou do seu seio uma carta que entregou a esta mulher. A carta foi endereçada ao demônio e continha as mais
terríveis ameaças contra ele. 4 Presumivelmente, a carta libertou o menino, pois não ouvimos mais matéria. Da Idade Média, há uma descrição na história de vida do santo do século VII, St. Gal, de uma menina possuída que foi trazida para o mosteiro por seus pais. Assim que ela entrou, o demônio a agrediu, fazendo-a cair no chão. Ela começou a emitir gritos altos e terríveis, acompanhados das palavras mais sujas. Ela se enfureceu tão furiosamente que várias pessoas tentaram em vão segurá-la. 5 As características identificadas ali são um ataque que simula epilepsia, coprolalia e força sobre-humana. Um monge que teve pena dela recitou o exorcismo sobre ela, o que a libertou. Ele então explicou a ela quais penitências ela deveria realizar, incluindo restrições alimentares. Mas como a infeliz mulher fazia uso gratuito da carne proibida, o demônio a invadiu imediatamente com tanta força que ela dificilmente poderia ser segurada por várias pessoas. Uma recaída é uma ocorrência familiar, relatada em muitos casos de possessão demoníaca, embora normalmente, ao contrário do caso acima, nenhuma razão possa ser descoberta. O exorcismo parece ter tido sucesso, os demônios são expulsos, apenas para retornar com fúria ainda maior. Há um relato detalhado deste problema frustrante da década de 1830 nas obras de Justinus Kerner, o médico alemão mencionado anteriormente. 6 Esta não é uma história superficial como as citadas acima, mas um histórico de caso moderno composto de forma eficiente. Não só os detalhes são fascinantes, mas o relatório ganha significado adicional porque Kerner foi um dos terapeutas da mulher e testemunha ocular da maior parte de sua possessão demoníaca. O caso diz respeito a uma camponesa luterana, Ana Maria Os, nascida em 1799. Ela sempre foi saudável, tinha um casamento feliz, deu à luz 3 filhos, cuidava bem da família e do lar e era religiosa sem ser fanática por isso. Em 1830, sem qualquer aviso prévio, ela foi acometida por ataques de convulsões terríveis. Durante 4 meses ela sofreu com o ranger de dentes mais doloroso durante essas convulsões e continuou se debatendo incontrolavelmente. Então, de repente, uma noite, no que parecia ser um estado de transe, na linguagem de sua época, ver capítulo 2, Kerner chamava isso de magnético. Uma voz demoníaca começou a falar pela boca dela. O ser alienígena se identificou como o fantasma do vizinho X, ao lembrar ao irmão de Ana Maria que, quando este era menino, havia roubado dele peras de açúcar. Quando Ana Maria acordou, ela não se lembrava de nada da troca, e também não sabia que seu irmão uma vez roubara peras desse homem. Posteriormente, sempre que essa condição a atingia e X assumia o controle, sua própria individualidade parecia estar totalmente extinta. X iria se enfurecer, amaldiçoar da maneira mais vil, especialmente desabafando sua fúria contra Deus e tudo o que é sagrado, e usando os braços dela, ele bateria violentamente em todos ao seu redor. Isso durou 1 ano, a condição da mulher não mudou mesmo quando ela engravidou novamente. Como vários tipos de medicamentos não a ajudaram e, aparentemente, apenas a oração trouxe algum alívio, ela foi aconselhada a ir à Igreja Católica em W, a alguma distância de sua aldeia, e pedir ao padre um exorcismo.
No caminho, o demônio se enfureceu terrivelmente em seu corpo, gritando e xingando. Ele a jogou repetidamente para cima e para baixo na carroça, causando convulsões, de modo que aqueles que estavam com ela ficaram com medo de que ela pudesse entrar em trabalho de parto. Quando finalmente chegaram a W, o padre recusou-se a realizar o exorcismo, porque Ana Maria não era católica. Mas ele permitiu que ela entrasse na igreja para orar, o que ela fez contra os violentos protestos do demônio. Durante várias horas ela orou diante do altar com suas próprias palavras, voltando mais uma vez no dia seguinte. Isso manteve o demônio afastado por 8 semanas, para que ela pudesse ter um parto normal. Mas logo depois ele voltou mais uma vez, torturando-a mesmo quando ela estava deitada cuidando dela. Bebê, xingando e batendo nela. Somente quando ela teve o recém-nascido nos braços ele desistiu temporariamente. Novas tentativas de tratá-la com medicamentos não tiveram sucesso. Dr. Kerner dá uma lista dos medicamentos experimentados: amoníaco e um composto de cobre e enxofre, bem como medicamentos fitoterápicos, todos com efeito calmante, como valeriana, erva moura mortal, azafetida e espinheiro. Eles não tiveram mais efeito do que a água. Então ela tentou orações extenuantes novamente, uma vez indo a uma capela específica, apesar da oposição feroz de seu demônio. Depois de várias horas em frente ao altar, ela caiu para trás e ficou ali por um longo tempo como se estivesse morta. Pensava-se que desta vez ela definitivamente seria libertada. Mas em vez de um demônio, depois de alguns dias 2 demônios começaram a falar pela boca dela e a enfurecer-se mais do que nunca, xingando e latindo como cães e guinchando como gatos. Sua família então a levou até um camponês amplamente conhecido por sua magia e compaixão. Ele a tratou com orações, imposição de mãos e comunicação com os demônios, a quem tentou convencer a se arrependerem e confessarem seus pecados. Depois de 11 semanas, a mulher passou por dores de parto e, com uma explosão audível, um de seus demônios saiu. Infelizmente, o camponês não pôde continuar o seu tratamento, pois as autoridades citaram-no pelas suas atividades de cura, alegando que violavam a lei. Mais tarde, ele foi absolvido, mas enquanto isso, Ana Maria foi levada para casa novamente, e o único demônio que ainda restava nela começou a atormentá-la mais uma vez. Após esforços infrutíferos de outro médico, foi nesse momento, em 23 de fevereiro de 1833, que seu marido a levou à casa do doutor. Logo passei a conhecê-la como uma mulher decente e temente a Deus, que havia sido severamente testada pelo seu sofrimento. Ela parecia emaciada e seus olhos tinham uma aparência especial, fantasmagórica e penetrante. Ela constantemente sentia dor neles e afirmava que era através de seus olhos que os demônios continuavam olhando. Ela tolerou facilmente minha afirmação de que não foram os demônios que causaram seu sofrimento, dizendo: "Não me importa o que as pessoas pensam, se ao menos pudesse ser interrompido." Exceto pelos ataques, ela não mostrou absolutamente nenhum sinal de problema mental. Seus ataques começariam sem qualquer causa física e sem premonição. De repente ela tremia e fechava os olhos, e nesse momento o demônio começava a falar pela sua boca. Identificou-se como moleiro de J, que se enforcara 15 anos antes.
A mulher não o conhecia e era muito jovem quando ele cometeu suicídio. P. 73. Durante os ataques, seu pulso estava baixo e ela sentia o demônio apenas no lado esquerdo. Num padrão já familiar, o demônio jorrou obscenidades e insultos contra tudo que era sagrado. Ele não permitia que ela comesse direito, tolerando apenas uma sopa aguada feita de pão escuro. Ele faria com que Ana Maria se batesse com os próprios punhos, deixando seu corpo preto e azul. Se ela tentasse orar, xingamentos e ruídos assustadores de animais sairiam de seus lábios. O demônio puxava a língua para fora da boca por um comprimento incrível e distorcia seus músculos faciais em um sorriso satânico. Quando ela estava livre de ataques, ela tinha fortes dores de cabeça e sofria de dores intoleráveis no abdômen, nas pernas e nos braços. Kerner cita testemunhas de uma observação curiosa, a saber, que o demônio entendia latim, enquanto a camponesa luterana, é claro, não, seguindo corretamente ordens dadas em latim como, levante o braço direito, ou, balança a cabeça. Herr von Wangenheim, um amigo de Kerner a quem ele havia convidado para observar Ana Maria com ele, acrescentou outra ilustração das extraordinárias performances intelectuais de que os possuídos são capazes. Ela se ajoelhava perto da janela aberta e em devoção extasiada e com uma voz implorante fale as mais belas orações. Ela recitava com a mais profunda emoção e de memória corretamente os hinos mais lindos, sempre os mais adequados à sua situação. Página 81. Quanto ao tratamento, Kerner experimentou infusões de erva de São João, conhecida por ter propriedades antidemoníacas. Mas produziu fúrias furiosas. Ele usou aconselhamento e principalmente hipnose, sua especialidade. Ele rapidamente conseguiu colocá-la em um estado de semidormência, no qual ela ouviria a voz de um espírito protetor consolando-a e prometendo uma libertação rápida. Mas a hipnose também poderia colocar o demônio em ação, e era óbvio que ele odiava o gentil ajudante do outro mundo. Se Kerner perguntasse onde estava o espírito da mulher, ele diria com uma voz ranzinza, ele foi embora com aquele canalha. Ocasionalmente, os esforços de Kerner traziam o que parecia ser um alívio. Ana Maria se aproximava da janela e com um esforço sobre-humano vomitava e soprava, como se estivesse se livrando de alguma coisa. Ela então caía para trás, desmaiada, e permanecia por cerca de 15 minutos em estado de catatonia. Mas o demônio voltaria imediatamente. Kerner chegou à conclusão, também alcançada pelos modernos terapeutas de múltiplos, de que a hipnose era, no máximo, um complemento útil, não poderia curar o problema subjacente. Então Kerner decidiu tentar outra abordagem. Quando essas condições continuamente alternadas duraram por um longo tempo, e tanto o magnetismo quanto o tratamento médico permaneceram infrutíferos, eu parecia não ter outra escolha senão retornar ao método de exorcismo, que anteriormente havia forçado os supostos demônios a abandonarem seu domínio e parecia para fornecer pelo menos algum alívio temporário à mulher aflita. Página 76. Herr von Wangenheim conta como o exorcismo com orações e imposições de mãos continuou o dia todo e até tarde da noite. Por volta de 1 ou 2 da manhã, os ataques pareciam perder um pouco do seu horror, e a linguagem do demônio tornou-se mais suave, quase queixosa.
Ele podia sentir, então disse pela boca do paciente, que teria que deixar o corpo da mulher, mas eles deveriam deixar, se era, ter algum tempo e não pressioná-lo tão severamente. Percebessem o quão horrível ele fosse lá fora, com isso o corpo da mulher estremeceu, eles teriam pena dele e não o assediariam tão cruelmente. Página 81. Sob hipnose, na manhã seguinte, Ana Maria relatou que o demônio ainda estava nela, mas que estava ficando mais brando e que estava pronto para se arrepender. Ele realmente partiria naquele dia entre 11 e meio-dia, mas não poderia fazê-lo antes de confessar todos os seus pecados. Eles teriam que escrever tudo, ajudá-lo com perguntas e lembrá-lo continuamente de dizer a verdade. Isso foi feito, e a história emergente foi a de um homem que durante sua vida cometeu todo tipo de transgressões, bebida, fornicação, mentira, roubo e adultério, e finalmente acabou suicidando-se. Segundo von Wangenheim, que registrou a confissão, vários detalhes foram posteriormente verificados. Ana Maria teve convulsões graves, ela soprou e gritou e 3 vezes desmaiou. Então o demônio foi perdido. Infelizmente para a infeliz mulher, sua aflição recomeçou alguns dias depois, desta vez com um demônio diferente. Foi expulso, mas chegou outro, de modo que já houve um total de 5 recaídas. A libertação finalmente chegou, mas de uma maneira muito inesperada para o leitor, e o relatório de Kerner termina com uma envolvente nota de mistério. Tornou-se agora claro que simplesmente expulsar o demônio não era suficiente, porque cada vez outro apareceria para ocupar o lugar desocupado pelo anterior. Para que a infeliz mulher fosse completamente curada, era preciso encontrar uma maneira de protegê-la no futuro. Alguns amigos meus perguntaram por mim e descobriram que havia alguém morando longe que, além de forte na fé, também tinha múltiplas experiências nesses assuntos. Não tenho permissão para revelar mais nada sobre ele. Ele apareceu e conseguiu, com a força de sua fé e de sua magia, que não permite uma descrição mais detalhada, realizar o que antes não era possível. Ele não apenas libertou a infeliz mulher do demônio, mas também a protegeu contra qualquer possessão futura. Depois de uma luta feroz de 3 dias e nas circunstâncias habituais, o demônio partiu, um demônio retornando aos demônios. Página 91, Ana Maria Os nunca mais teve encontros demoníacos e, mais de 1 ano depois, seu marido escreveu uma carta feliz ao Dr. Kerner, dizendo que ela continuou bem, orando e trabalhando e agradecendo a Deus, que com a ajuda do Dr. Kerner a libertou da aflição que pesava sobre todos eles por tantos anos. Quanto ao misterioso curandeiro no relato de Kerner que evitou com tanto sucesso quaisquer novas recaídas em Ana Maria Os, Kerner não revela sua identidade em nenhum de seus 2 livros sobre possessão demoníaca. A resposta ao enigma foi reunida numa meticulosa pesquisa de arquivo realizada pelo folclorista alemão Heino Gertes, um conhecido especialista na vida e na época de Kerner. E o que ele encontrou apenas aprofunda o mistério. O nome do curandeiro era Jacob Dur. Ele era alfaiate de Kirchen an der Teck, um vilarejo perto de Tübingen, uma cidade universitária no sul da Alemanha. Gertes o chama de o último xamã alemão. Este homem nasceu em 1777. Ainda não se sabe como ele poderia ter tido acesso a tradições pagãs antigas e há muito esquecidas.
Mas seus contemporâneos atestam o fato de que ele possuía o que chamava de cinto mágico, tinha amplo conhecimento de tradições e fórmulas mágicas e sabia como fazer amuletos e como usá-los. Ele era um especialista em ervas, compondo inúmeras poções e pós altamente eficazes, bem como aplicando terapia de fragrâncias antigas, dando às vítimas de possessão demoníaca sachês de ervas altamente perfumadas para cheirar, a fim de minimizar os ataques demoníacos. Ele também era clarividente, em contato contínuo com o mundo espiritual, comunicando-se com seus habitantes numa linguagem espiritual ininteligível. Se não pudesse ir imediatamente ajudar um paciente, ele era conhecido por enviar ajudantes espirituais e contava muitas histórias surpreendentes sobre os demônios e os mortos, os anjos e os demônios que eram seus associados diários. A julgar pelos relatos sobre ele, Dur deve ter estado num estado de transe religioso quase contínuo, com a sua desorientação sendo interpretada pelos seus contemporâneos incompreensíveis como embriaguez. Mas ele não era um bêbado. Como escreveu o professor Schenmeier, amigo de Kerner, ele tinha uma constituição peculiar. Mesmo algumas gotas de café o faziam tremer, e um pouco de vinho o deixava em êxtase. Lembramo-nos do consumo ritual dos xamãs da América Central, que também usam bebidas alcoólicas como droga para induzir o transe. O que eu devo fazer? É o que Dur, de 60 anos, teria dito. Onde posso encontrar forças para o meu? Curas. Quase não consigo comer nada, o vinho é a única coisa que me ajuda a recuperar essas forças. Kerner apelou à ajuda de Dur quando percebeu que não poderia concluir com sucesso o caso de Ana Maria Hus, sua primeira paciente sofrendo de possessão demoníaca. Depois de trabalhar com Dur, ele entendeu que sem as habilidades exorcísticas de sua antiga curandeira camponesa, ele não poderia ter conseguido a cura permanente dela. A partir de então, Kerner não realizou nenhum tratamento para possessão demoníaca sem a ajuda do velho xamã. Quando, alguns anos depois, Dur se esforçou demais durante um desses exorcismos e aparentemente perdeu a eficácia, Kerner dissolveu a parceria, mandou para casa todos os pacientes que esperavam por tal tratamento e nunca mais realizou qualquer exorcismo. Dur, no entanto, posteriormente recuperou seus poderes, e um número surpreendente de curas bem-sucedidas realizadas por ele é uma questão de registro. O fato de Kerner não ter divulgado a identidade de Jacob Dur em seus escritos não se deve apenas à separação de caminhos. Foi também uma expressão do conflito entre a nova biomedicina cientificamente fundamentada, propagada pelas universidades, e as práticas populares de cuidados de saúde. Este conflito, como salienta Gertz, estava apenas começando a emergir durante as primeiras décadas do século XIX. Médicos com formação acadêmica lutavam para afastar as pessoas do barbeiro, do ferreiro, do mestre do trevo e do fitoterapeuta, a quem estavam acostumados a recorrer em busca de cuidados de saúde. Os acadêmicos tinham o Estado ao seu lado e foram aprovadas leis contra o charlatanismo. Apesar de seu óbvio sucesso como curador e contra os apelos de seus muitos pacientes, Dur foi repetidamente multado e até preso. Kerner sentiu que o treinamento acadêmico que ele próprio recebeu havia roubado sua fé ingênua, mas poderosa, e foi por essa razão que ele não teve sucesso na cura da possessão demoníaca.
Dur foi apenas um dos vários curandeiros a quem recorreu em busca de ajuda, embora fosse o mais eficaz, e ao fornecer anonimato, talvez Kerner estivesse na verdade tentando proteger seu xamã camponês de futuras perseguições. Embora tenham passado quase 2 séculos, o conflito entre a tradição popular e o poderoso establishment da medicina moderna não diminuiu, como veremos na história de Anneliese Michel no próximo capítulo. 9. Dois casos recentes de demônico posse. Histórias sobre possessão por espíritos malignos sempre fascinaram as pessoas, e o nosso século não é exceção. O filme O Exorcista, baseado em um caso real, teve inúmeras reprises aqui e no exterior. Hostage to the Devil, do padre jesuíta Malachi Martin, que recria 6 casos de possessão contemporâneos, foi amplamente lido neste país, e nas partes da Europa de língua alemã, o caso de uma enfermeira chamada Magda, descrito por Adolf Rodewyk, também padre jesuíta, teve 4 edições desde que foi publicado pela primeira vez em 1965. No entanto, a possessão demoníaca não é apenas matéria de histórias assustadoras. Como explicado anteriormente, estamos lidando com mudanças físicas e psicológicas reais e catastróficas, que trazem grande sofrimento aos aflitos. Para demonstrar esse ponto, quero descrever a seguir 2 casos recentes. Eles mostram, em primeiro lugar, quão pouco os sintomas da doença mudaram ao longo do tempo, isto é, quão estável a síndrome realmente é, e em segundo lugar, eles levantam a importante questão sobre qual papel, se houver, a psiquiatria moderna e a medicina alopática podem desempenhar na cura. Ambos os casos envolvem meninas. Aquele, chamado Marci, é de XB, uma pequena comunidade de camponeses maias em Yucatán, a cerca de 6 quilômetros de Utspac, a aldeia onde está localizada a congregação do templo. A outra é Anneliese Michel, a estudante universitária alemã mencionada na introdução. Em muitos aspectos, as suas experiências de posse eram idênticas, embora viessem de origens muito diferentes, um de uma aldeia tradicional, o outro de uma cidade ocidental moderna. Mas havia também diferenças, como veremos, sendo a mais significativa que Marci hoje está viva e bem, e Anneliese morreu. A história de Márcio. A experiência de possessão e exorcismo de Marci foram relatadas a mim em janeiro de 1985, quando mais uma vez fui fazer algum trabalho de campo com a congregação do templo. O exorcismo havia sido concluído algumas semanas antes de minha chegada, por isso foi o principal assunto da conversa, ainda mais porque Gregoria, nome fictício, uma de minhas colegas de trabalho de maior confiança, havia sido uma das 2 exorcistas. Gregoria é uma camponesa muito inteligente, mãe de 10 filhos e membro dedicado da congregação do templo. Entrevistei Gregoria em fita e, além disso, conversei com todos os envolvidos no caso, inclusive a própria Marci. Quando Marci tinha 12 anos, seu pai, por uma quantia considerável de dinheiro, concordou com um velho em enviar-lhe a menina como parceira sexual permanente. Anteriormente, ele havia concluído com sucesso um acordo semelhante envolvendo sua enteada um pouco mais velha. Marci, porém, recusou-se a ir até o velho e ficou em casa. Um dia, quando a mãe saiu para trabalhar no milharal da família, o pai de Marci preparou um prato de ovos mexidos e deixou Marci comer também.
A mãe de Marci mais tarde insistiu que ele havia misturado um pó mágico na porção de Marci. Esses pós são vendidos abertamente no mercado de Tizimin, uma cidade provincial próxima. Pois logo depois de comer aqueles ovos mexidos, Marci ficou doente. Ela estava desconsolada, chorava sem parar e, durante horas a fio, corria incansavelmente para cima e para baixo no XB. Ruas da aldeia. Sua mãe a levou aos médicos da clínica do governo. Depois de examiná-la, chegaram à conclusão de que ela sofria de nervosismo. Na América Latina, esse é um diagnóstico genérico sempre que as mulheres se queixam de depressão. Não precisa se preocupar, isso iria passar, disseram eles. Em vez disso, porém, a condição de Marci piorou cada vez mais. A sua mãe levou-a a espiritistas, curandeiros espíritas em Tizimin e também em Motul, outra cidade da província. Mas Marci ficou assustada com as caveiras que viu naquelas casas e os curandeiros não puderam ajudá-la. Marci quase não reagia quando alguém tentava falar com ela. Ela se despiu diante de estranhos e, certa vez, durante uma visita a Utspak, escandalizou a mãe de Gregoria, Dona Eusébia, minha principal auxiliar de campo, ao ir até o portão e puxar para baixo seu calcinha e, empurrando a pelvis para a frente, urinando em pé, à vista dos homens parados na esquina do outro lado da rua. Ela também teve vários ataques convulsivos. Como Gregoria conta a história. Vi a Marci pela primeira vez em meados de 1983. Estava no mercado e notei-a porque todo o seu braço estava queimado. Como não a conhecia, perguntei a um menino que vendia numa barraca, o que aconteceu com aquela menina. Dizem que ela caiu no fogo da lareira, na comida. E por que ela caiu? Dizem que ela sofre de nervosismo e também tem ataques, diz ele. No dia seguinte eu a vi mais uma vez no mercado, ela estava agachada no meio da rua. Qual é o problema com essa garota? Perguntei à mãe dela. Com uma voz desanimada, a mãe disse: ela está doente. Os médicos dizem que é luz nervosos. Ela simplesmente não melhora. Há 2 anos que a levo aos médicos e eles não podem fazer nada por ela. Então eu disse a ela: se você acredita que Deus pode curá-la, temos um templo aqui e você pode ir lá e oraremos por ela, para que Deus a cure. Ela apenas me ouviu, mas nunca foi ao templo, dizem porque ela era católica. Cerca de meio ano depois, no mercado, conheci Xuxa, irmã de sua mãe, que é membro de nossa congregação. Ela me contou que Marci e sua mãe tinham vindo de XB para visitar, mas que Marci estava muito doente. Então eu disse: virei à tarde para ver o que há de errado com ela, qual é a doença que ela tem, e oraremos por ela. Perguntei se deveríamos também dizer a Manuel, nosso pregador, para vir. Não, ela disse, nós perguntamos a ele, mas ele veio apenas uma vez e depois não voltou. Ele disse que ela estava possuída por demônios e não queria orar por ela. Ele diz que se uma pessoa como ele não estiver preparada, os demônios deixarão a garota e o possuirão. Manuel tem medo do diabo, diz Xuxa, não resiste, por isso não volta. Então perguntei ao irmão Alfredo, ele também é pregador e por meio da mãe é parente da Xuxa.
Alfredo chegou primeiro na casa de Xuxa e Marci estava tão doente que saiu novamente para tentar encontrar alguém que o ajudasse na oração. Venha rápido, disse ele, a mãe dela não tem utilidade para mim, ela não tem ideia do que significa orar e não sabe nada da palavra de Deus. A menina, disse ele, estava à beira da morte. Ela estava rolando no chão, o diabo estava prestes a matá-la. Então corremos para a casa da Xuxa, ele de bicicleta, eu a pé, e começamos a orar. Assim que começamos, o diabo a atacou ainda mais. Ela se contorceu no chão, saiu espuma da boca, ela teve um ataque, não aguentou mais, estava quase sufocando e não conseguia mais nem gritar. Continuamos a orar e finalmente ela se acalmou e conseguiu se levantar do chão. Mas ela não foi curada. Ela começou a nos insultar da forma mais obscena, até mesmo ao Alfredo, e blasfemou contra Deus. Alfredo, que não estava preparado para isso, pegou um pedaço de cana e começou a bater nela, mas eu exigi que ele parasse. Estamos lutando contra um espírito maligno, eu disse, e você está espancando a carne. Diz na Bíblia que o diabo só pode ser derrotado com jejum e oração. Durante as semanas seguintes, Gregoria e Alfredo, muitas vezes acompanhados pelo pai de Gregoria e pelo genro de Xuxa, vinham todos os dias após o culto no templo e oravam por Marci durante muitas horas. Tentaram levá-la também ao templo, mas Manuel proibiu-o, porque muitas vezes ela tinha que vomitar ou cuspiu, embora sua mãe tenha espalhado um papel no chão na frente dela. Quando ela estava acordada, ela chorava como uma criança pequena e implorava: deixe-me morrer, estou queimando. Eles estão me torturando, estou todo machucado, eles querem me matar. Ou ela dizia: não reze, quando você ora, isso me queima. Então ela começava a tremer, tinha convulsões e se contorcia. Frequentemente, Gregoria tinha que segurá-la enquanto Alfredo lia a Bíblia, especialmente o Salmo 91, orava com suas próprias palavras ou colocava a Bíblia na garota furiosa. Eles tentaram fazê-la se ajoelhar, mas ela resistiu. Muitas vezes ela vomitava, como se estivesse prestes a vomitar algo grande. Ela trazia muita espuma, que deixava uma mancha azulada no chão de cimento, e com isso seu ataque parava, apenas para recomeçar. Mesmo quando ela estava deitada na rede, a espuma escorria de sua boca e formava poças no chão. À noite, às vezes, os presentes ouviam um barulho como se um cavalo tivesse saltado no telhado. A louça bateu no armário e o gesso caiu das paredes. Então os demônios se anunciaram. Gregória. Reconhecemos a chegada do diabo, porque Marci começaria a praguejar e ela iria urinar. É por isso que sabíamos que o diabo havia chegado. A urina dela tinha um cheiro terrível. No início havia um grande número de demônios, mais tarde, restaram apenas 2, mas recusaram-se a dar os seus nomes, embora Gregoria continuasse a pedir luz. Marci praticamente não tinha escolaridade, não sabia ler nem escrever, mas os demônios pareciam altamente educados. Eles citaram um grande número de lugares por onde, sem usar ônibus ou avião, vagaram durante os últimos 2000 anos, localidades no México e nos Estados Unidos e outros lugares cujos nomes Gregoria não reconheceu. Os demônios também descreveram disputas no templo, das quais Marci não tinha como saber.
Quando os demônios falavam, nunca soavam como Marci. Eles usavam uma voz fina e estridente ou a voz trêmula de uma mulher muito velha, e até mesmo a voz profunda de um homem velho. Havia uma entonação curiosa no que diziam, uma canção monótona e monótona com um ocasional corte glótico sufocado, que a filha de Gregoria, de 8 anos, que estava frequentemente presente nas orações, teve prazer em imitar e demonstrar para mim. Mesmo quando não havia oração exorcística, Marci exalava um fedor repulsivo, de modo que sua avó, que morava com a família na casa de um cômodo, pediu para ser transferida para a casa de parentes da aldeia, pois ela poderia. Não aguento. Assim, a família construiu uma cabana de papel alcatroado e calcário para Marci e sua mãe, a alguma distância de casa. Isso quase causou uma tragédia. Os demônios de Marci tentaram matar a mãe. Gregoria e um grupo de mulheres visitantes ouviram gritos: "Vamos, ajude-nos, vamos matá-la!" Eles chegaram na hora certa. Marci segurou a mãe pelo pescoço e estava prestes a sufocá-la até a morte. Ela causou muita angústia à sua família também de outras maneiras. Ela continuou atacando-os com torrentes de insultos e maldições. Ela os escandalizou ao agarrar o gato e colocá-lo no peito como se o amamentasse. Se ela tivesse um ataque especialmente grave, até a avó começava a tremer. Criaturas horríveis invadiram a casa, enormes tarântulas rastejaram por uma fresta na parede e passaram pelo chão e, durante a noite, uma coruja não parava de guinchar no muro do jardim. Marci também pegou algumas galinhas de sua tia e até um de seus preciosos perus. Ela os matou torcendo seus pescoços e depois tentou separá-los com os dentes. Ela arrancou bananas verdes e amargas das árvores e comeu-as com casca e tudo, e tirou pimenta malagueta dos arbustos e enfiou-as inteiras na boca. Ela tinha uma força enorme, ela arrancava bananeiras de quase 2 metros de altura ou mais, ou pegava grandes pedaços de calcário, o material de construção da área, e os colocava no meio da rua. Ela também frequentemente atirava pedras nos transeuntes, ferindo pelo menos uma mulher. Com as mãos rígidas como garras, ela agarrou a língua da tia e rasgou-a. Xuxa me mostrou o corte quando cheguei em janeiro. Ela sempre sentia calor e implorava à família que lhe desse banho. Um dia ela escapou da mãe e chegou a uma pequena capela nos limites da aldeia, onde um fazendeiro havia erguido estátuas da Virgem Maria e de Santo Isidro, padroeiro dos camponeses. Ela jogou as estátuas na rua, quebrou-as e depois fugiu para os arbustos espinhosos de uma propriedade abandonada. Mais tarde, sua mãe a encontrou e a arrastou pelos cabelos. Se ela tivesse passado a noite lá, o enfurecido dono da capela certamente a teria matado. De vez em quando, também havia momentos em que ela não conseguia se mexer, deitada na rede como se estivesse morta. As orações exorcistas não pareciam lhe fazer muito bem. A estação das chuvas havia passado, o tempo ficou seco, foi outubro, depois novembro. Repetidamente, Manuel disse publicamente no templo que o que os exorcistas faziam não era de Deus. Afinal, os apóstolos nunca tiveram que orar durante meses. Quando exorcizaram espíritos malignos, eles os expulsaram com um único comando. Era óbvio que a menina não poderia ser curada. Até a família de Marci estava disposta a desistir.
Não aguento mais, reclamou a mãe. Ela fica furiosa dia e noite, não consegue dormir, nem por um momento descansa. Ela não come nada, está cada vez mais magra. Ela com certeza morrerá em nós. Os exorcistas finalmente concordaram que deveriam procurar ajuda médica mais uma vez. Gregória. Então fomos com ela para a clínica do governo, Alfredo, eu, Xuxa e a mãe dela. O médico perguntou-lhe, quando começou a sua doença. Porque contamos a ele o que havia acontecido. Não estou doente, diz ela. Por 2000 anos tenho vagado por esta terra, por 2000 anos tenho atormentado as pessoas dessa maneira. Sua mãe me disse que você é desrespeitoso com ela e que grita muito. Você nunca me ouviu fazer isso, nem uma única vez me ouviu assim, ela respondeu. Ela fala com total sensatez. Bem, diz o médico, não existe remédio para esse tipo de doença. Podemos lhe dar o dinheiro para a passagem de ônibus. Sugiro que você a leve para Mérida, para o manicômio. Discutimos o assunto entre nós e eu disse, não vamos aceitar o dinheiro. Afinal, não há como curar um espírito. Todos vocês sabem que não há cura para os espíritos malignos. Como você poderia curar um espírito? É como o vento. Os médicos não conseguem vê-lo, então como poderiam saber o que há de errado com isso? Mesmo este médico, que é protestante, não conhece a Bíblia suficientemente bem. Ele não tinha ideia do que Marci queria dizer quando disse: venho vagando por esta terra há 2000 anos e estou atormentando as pessoas. Afinal, esse tipo de coisa não começou aqui e agora. Você o ouviu perguntar à garota: e por que você está fazendo essas coisas? E a maneira como ela respondeu: porque você está me fazendo essas perguntas. Então Alfredo disse: tudo bem, então vamos embora. Este médico não pode nos ajudar. Estamos saindo agora, disse ele ao médico, e queremos agradecer-lhe, pois o médico não nos pediu para pagar a consulta. Ele nos deu alguns comprimidos, que deveríamos dar a Marci, para que ela se acalmasse um pouco e pudesse descansar um pouco. Mas depois que ela pegou isso, o demônio se enfureceu ainda mais furiosamente. Eu disse à mãe dela: se você acredita que sua filha vai ficar boa, então ela vai ficar curada, basta ter paciência, porque não podemos saber quando Deus fará seus milagres. Assim, os exorcistas continuaram com suas orações e, ocasionalmente, perguntavam aos demônios quando eles finalmente decidiriam partir. A resposta habitual era: partiremos agora, mas amanhã de manhã, às 5, estaremos de volta. E pontualmente, assim que o relógio da prefeitura batesse 5 horas, eles voltariam. Mas um dia, cerca de 2 semanas antes do Natal, o demônio disse de repente: em meia hora partiremos e não voltaremos. Gregória. No dia seguinte, era um domingo, por volta das 11 da manhã, há exatamente 4 semanas, encontrei Xuxa no mercado e ela me disse: quer saber, Marci está dormindo desde ontem. Ela não se mexe, não se levanta, não acorda, não faz nada. Ela também não tomou café da manhã. Deixe-a em paz, eu disse, virei assim que puder. A família tinha medo de acordá-la porque, no passado, ela os batia muitas vezes quando faziam isso. Por volta das 4 da tarde, fui até a casa da Xuxa.
Ela ainda não se levantou, disse a mãe. Ela apenas fica deitada sob a colcha e não se move. Eu a toquei e ela sentiu muito calor. Tentei sentir seu pulso, mas não consegui encontrá-lo. Eu me perguntei se ela estava tendo outro ataque. Então eu disse para a mãe dela: faça um chá com folhas de laranja esmagadas. Tento levantar Marci, mas não consigo. Lágrimas escorrem de seus olhos, mas ela não consegue abri-las. Perguntei se ela estava com alguma dor, mas ela balançou a cabeça. Então levantei um pouco a cabeça dela e dei-lhe a decocção. Ela bebe meio copo cheio. Então eu digo à mãe dela: faça algo para ela comer. Depois, com a ajuda do irmão dela, que é mais novo que eu, ajudamos ela a sentar na rede, porque se deixarmos ela ali deitada ela vai morrer de fome. Ela pegou a comida e comeu 2 xícaras inteiras. É melhor tirar isso dela agora, eu disse à mãe dela. Ela não comeu nada ontem, talvez devesse comer algo de novo mais tarde. Aí a Marci saiu da rede, saiu, para urinar, depois voltou e começamos a conversar. Por que você se deitou ontem? Eu perguntei a ela. Tive dor de barriga. Você virá ao culto no templo esta noite? Sim, ela respondeu, normalmente. Trouxeram-lhe um balde de água para que ela pudesse tomar banho e, à noite, ela veio ao culto. Um irmão diferente conduziu o serviço, não Manuel. Cantamos muitos hinos e o Espírito Santo se manifestou em Marci, e ela dançou lindamente e parecia que nunca iria parar. Durante as primeiras 2 semanas de janeiro de 1985, ou seja, apenas 4 semanas após a sua libertação, visitei Marci e a sua família várias vezes e falei com ela. Ela era tímida, como costumam ser as adolescentes maias. Gregoria tentou fazê-la contar algumas das coisas que os demônios haviam dito, mas era óbvio que ela havia ficado completamente amnésica em relação aos acontecimentos do último semestre. Ela se lembrava de como sua doença havia começado e sabia que estava doente há muito tempo. Com calma, ela fazia o trabalho doméstico e no tier vertical, onde ela e a mãe teciam redes para vender. Gregoria preocupava-se em particular se o quadro não recomeçaria, porque se falava sobre o retorno das 2 mulheres ao XB. Ela temia que o pai de Marci tentasse mais uma vez a bruxaria contra a filha. 2 vezes, quando Marci estava tão doente, ele foi vê-la, mas as laranjas que trouxe deixaram a menina doente. Também houve denúncias de que ele borrifou pó mágico na casa de Xuxa, porque depois de suas visitas os demônios sempre se enfureceram de maneira particularmente furiosa. Então Xuxa pediu para ele não voltar mais. Contudo, de acordo com as cartas que recebi, Marci continua. Bem, a última vez que vi Marci foi no templo, no domingo anterior à minha partida de Yucatán. Ela estava ajoelhada no altar com a mãe, entre aqueles que pediram para ser batizados na semana seguinte. Se compararmos o que Marci experimentou com os sintomas de possessão demoníaca listados anteriormente, notamos que o único item que falta é a autoagressão, que é tão proeminente no caso de Ana Maria, conforme descrito por Kerner. Poderíamos especular que esse comportamento extremo não ocorreu porque os exorcistas apostólicos chegaram à sua paciente mais ou menos no início da fase aguda, que no caso da paciente de Kerner havia ocorrido várias vezes antes de Kerner ser solicitado a tratá-la.
A história de Anneliese Michel, 3. Fui alertado sobre o caso por uma breve notícia na Newsweek, 23 de agosto de 1976, que informava que esse estudante universitário de 23 anos, epilético, havia morrido enquanto era exorcizado. Supostos demônios, entre eles Lúcifer, Judas, Nero e Hitler, falaram pela boca dela. Havia fitas disponíveis das sessões de exorcismo contendo gritos incoerentes misturados com palavrões furiosos. Arquivei o item para referência futura como outro caso moderno de possessão demoníaca. Inesperadamente, o caso teve uma sequência na primavera de 1978. Quando um noticiário da televisão NBC informou que o caso de Anneliese Michel havia ocasionado uma investigação criminal. No julgamento que se seguiu, os 4 réus, os pais de Anneliese e os 2 padres que, com a permissão do seu bispo, realizaram o exorcismo, foram condenados por homicídio culposo. Eles foram condenados a penas de prisão suspensas e custas judiciais. Pareceu, a partir desta reviravolta, que o tribunal estava convencido de uma ligação causal entre o exorcismo e a morte da menina. Isso foi curioso, porque em todas as muitas comunidades religiosas do mundo onde o exorcismo era praticado, a experiência era que o ritual salvava a vida dos aflitos e não fazê-lo poderia levar à morte. Resolvi tentar saber mais sobre o caso. Por fim, com a ajuda de um dos advogados de defesa, tive acesso a todos os documentos judiciais, mais de 800 páginas. Padre Renz, o exorcista principal, deu-me uma cópia das fitas sonoras de 42 sessões de exorcismo. Fui para a Alemanha e entrevistei todos os diretores. Personagens envolvidos na história. Alguns deles escreveram suas próprias lembranças para mim. Assim, antes de realmente estar presente no momento do exorcismo, eu tinha um registro de trabalho de campo tão completo quanto possível, reunido após o fato. Permitiu-me reconstruir o que aconteceu a Anneliese Michel e formular uma conjectura sobre a razão pela qual ela morreu. Anneliese nasceu em 1952, filha de uma família católica de artesãos de classe média baixa. O pai dela, e o pai dele antes dele, era dono de uma serraria em Klingenberg, uma pequena cidade na Baviera, onde Anneliese cresceu. Ela era uma criança doente e estava com 1 ano de atraso na escola devido a uma série de doenças infantis. Mas em seus estudos ela se saiu muito bem. Então, por volta de seu aniversário de 16 anos, ela desmaiou brevemente na escola e, na noite seguinte, teve um ataque convulsivo e mordeu a língua. Ela sentiu que uma força gigante a estava prendendo. Durou cerca de 15 minutos. 1 ano inteiro passou sem intercorrências e, em agosto de 1969, o mesmo tipo de convulsão ocorreu novamente. Desta vez, sua mãe a levou ao médico da família, que a encaminhou ao Dr. L., um neurologista de Aschaffenburg, uma cidade maior próxima. Ele fez vários testes e não encontrou nada de errado com ela. Como ele disse mais tarde ao investigador do tribunal, neurológica e psicologicamente, todos os resultados foram negativos. O EEG também estava normal. Mas, para explicar as 2 crises noturnas, ele presumiu que ela provavelmente sofria de uma doença cerebral do tipo convulsiva, isto é, epilepsia.
Durante as audiências, ele não teve certeza se havia prescrito o anticonvulsivante Dilantin, fenitoína sódica, neste momento, ou se foi mais tarde, na segunda consulta. Com o início do novo ano letivo, Anneliese adoeceu. Ela teve que remover as amígdalas e contraiu pleurisia e pneumonia, complicadas por uma infecção tuberculosa. Em janeiro, ela teve de ser transferida para um hospital em Aschaffenburg e depois para um sanatório nas montanhas do sul da Baviera. Foi lá, em junho de 1970, que ocorreu outro ataque. Ela foi examinada por um neurologista na cidade vizinha. Seu EEG estava normal, mas como ela já havia tido crises antes, ele recomendou medicação anticonvulsivante. Foi logo após esse exame, enquanto Anneliese ainda estava no sanatório, que ela teve a primeira visão de rostos demoníacos fazendo caretas cruéis. Embora as visões assustadoras tenham acontecido várias vezes, ela não contou ao neurologista sobre elas. Seus resultados de EEG foram normais e em agosto, ela recebeu alta do sanatório. Pouco antes do início das aulas, em setembro, houve outra convulsão. Seus novos colegas de classe a consideravam retraída e, profundamente religiosa. Durante exames com vários especialistas, ela foi diagnosticada com alguns problemas circulatórios, mas nada foi feito a respeito. Em vez disso, o médico de família, notando novas convulsões, prescreveu outro anticonvulsivante. Os últimos 2 anos do ensino médio viram Anneliese cada vez mais apática e deprimida. Ela teve alguns episódios de breves ausências, ou seja, inconsciência. Depois, em junho de 1972, houve uma última convulsão intensa, e depois disso o problema desapareceu completamente. Mas lembrando-se de que tinha ocorrido um ataque no início do ano letivo anterior, a sua mãe preocupada insistiu em outra consulta com o neurologista de Aschaffenburg. O EEG foi normal e permaneceu normal também nos exames subsequentes, mas diante do histórico de convulsões, prescreveu o anticonvulsivante Dilantin. Simultaneamente, porém, Anneliese sentiu tudo menos normal. Ela ficava rígida, com mais frequência, começava a sentir um fedor horrível que não era percebido pelos outros, os horríveis rostos fazendo caretas a assediavam onde quer que ela estivesse, e um terror gelado crescia em seu corpo. Cada vez mais ela buscava ajuda na oração, embora sua mãe observasse que, ao passar pela estátua da Virgem Maria na sala, suas mãos se transformavam em garras e seus olhos ficavam pretos, como se ela odiasse a Mãe de Deus. Esses problemas tornaram-se ainda mais evidentes quando ela visitou com o pai um santuário da Virgem Maria na Itália, em San Damiano. O santuário não recebeu reconhecimento oficial de Roma, mas era muito popular entre os leigos e era alvo de muitas peregrinações organizadas. A visita se transformou em uma decepção devastadora para Anneliese. Ela não pôde entrar no santuário, o solo queimou sob seus pés e ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo. No caminho de ônibus para casa, ela rasgou um rosário, exalava um fedor repulsivo e falou pela primeira vez com uma voz masculina e, não natural. Ela também zombou do piedoso guia turístico e arrancou uma medalha que a mulher usava. Minha vontade não era minha, ela diria mais tarde. Ela sentiu que alguém a estava manipulando e ela não podia fazer nada a respeito.
Antes de ir para a faculdade em Würzburg, em setembro de 1973, por insistência da mãe, ela voltou ao Dr. L. para outro exame. Ela reclamou que não tinha poder de decisão e que se sentia vazia por dentro. Ela contou a ele sobre os rostos horríveis e distorcidos que a atormentavam e que ela pensava que estavam dentro dela. Ela se recusou a descrever sua aparência, mas os chamou de demônios. Quando o médico perguntou o que a fazia pensar que eram isso, ela não respondeu. Ela também previu um fim iminente para o mundo por meio de uma conflagração de fogo. Ele acrescentou outro anticonvulsivante à medicação e, segundo a mãe de Anneliese, também sugeriu que consultassem um jesuíta. Diz algo sobre o clima da época que mais tarde ele negou veementemente esta acusação. Anneliese nunca mais voltou a procurá-lo, em vez disso procurou especialistas em Würzburg. E como uma reação óbvia ao ceticismo da doutora L., ela nunca mais mencionou os monstros carrancudos ou o fim do mundo a qualquer representante da profissão médica. Ela lhes contou apenas sobre o que aparentemente achava que eles poderiam suportar: sua depressão, suas fortes dores de cabeça, o mau cheiro persistente. Para os seus outros problemas, aqueles que ela começou a considerar exclusivamente dentro dos limites da religião, ela e os seus pais começaram a consultar vários padres. O primeiro sugeriu atendimento médico. Lembrando-se da observação do Dr. L. sobre um jesuíta, eles então se dirigiram por correio ao padre Adolf Rodewyk, o conhecido autor sobre possessão demoníaca mencionado acima. Ele achava que a possessão estava presente, mas recusou-se a se envolver devido à sua idade avançada. Ele lhes deu o nome de outro padre, que também recusou, aconselhando, em vez disso, testes neurológicos. Mas entretanto, dois jovens padres de Aschaffenburg ouviram falar do caso e começaram a interessar-se pela situação de Anneliese. Um deles em especial, o padre Ernst Alt, embora aconselhasse a continuação do tratamento médico, também começou a rezar com ela e a escrever ao bispo da diocese em seu nome. Ele ficou cada vez mais convencido de que era necessário um exorcismo, mas era necessária a aprovação oficial da Igreja Católica antes que o ritual pudesse ser realizado, e o bispo hesitou. Tal permissão só foi concedida após exame exaustivo do caso. Entretanto, o padre Alt conversou extensivamente com ela, e isso, juntamente com as suas orações e bênçãos sacerdotais, pareceu acalmá-la. Ela se sentiu confiante o suficiente para se mudar para Würzburg e começar a faculdade, especializando-se em ensino fundamental.